Agora sim, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa roda de conversa, nosso bate-papo cultural, psicológico, em vários níveis, afetivo, racional. A gente está aqui para conversar sobre Bebê Rena, a série que está dando o que falar aí no Netflix em 2024. Eu estou aqui acompanhado dos meus colegas psicólogos Mirela Poletti, Lucas Delfim, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui com o intuito de promover essa discussão de uma série que está sendo polêmica em vários níveis, e a gente quer trazer os nossos níveis aqui, as nossas impressões como profissionais, como pessoas, para a gente poder pensar o que é a subjetividade, o que está rolando aí, por que essa série mexe tanto com a gente. E aí, no intuito de também trazer para vocês o nosso pensamento de um lugar de 3 amigos, colegas psicólogos aí que se juntaram para instituir, para estruturar uma clínica online chamada Kairos. Então, a Kairos é uma iniciativa minha, do Lucas e da Mirella. Não posso nem falar que é nosso Lucas que foi esse desbravador aí que nos chamou para fazer parte desse projeto dele. E hoje a gente compõe aí essa tríade de psicólogos que estão aí pensando a clínica, pensando supervisão, pensando cursos. Então, esse evento que vocês estão assistindo, pelos vários lugares que vocês estão vendo, né? Instagram, YouTube, ele está sendo promovido pela Kairos, a nossa clínica, que eu tenho certeza que vai começar a chegar mais para vocês como um espaço muito seguro para que você que é psicólogo, ao mesmo tempo que não é psicólogo, possa ter acesso a informações de qualidade, informações ricas, que contribuam para o seu bem viver e que contribuam para a sua experiência de estar vivo. É isso que a gente está interessado. Mirella, seja muito bem-vinda. Como que você está hoje para discutir Bebê Rena? E aí? Boa noite. Boa noite não, né? Boa noite, bom dia para quem estiver assistindo. Não sei qual que vai ser o momento, né, que o pessoal vai assistir, mas estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, muito animada para discutir essa série, né? Eu espero que a gente possa ter outros momentos de discussão de outras produções, porque eu acho que a cultura pop ela é muito potente, a gente tem que se juntar mais para falar sobre isso, porque a gente, enquanto psicólogo, a gente estuda muitas coisas publicadas há muito tempo atrás, né? E eu acho que vir um pouco para a cultura pop é extremamente interessante e aproxima, né? Tira a psicologia de um lugar muito teórico para um lugar mais acessível do dia a dia. Então, estou super animada para falar sobre Bebê Rena e os impactos. Perfeito. Mi, já aproveitando, conta um pouco para a gente de você. Você é psicóloga, qual a sua vibe, por onde você atende, brevemente, só para a gente poder saber quem que é a Mirella Poletti. Beleza, eu sou psicóloga, me formei na Unifesp com os meus colegas e amigos, o Pedro e o Lucas, então a gente é amigo já de longa data, uma média data, né, não tão longa assim. Depois de formada, eu me especializei em psicologia junguiana, então eu venho fazendo algumas formações já ao longo do tempo, desde 2013 eu estudo Jung, então desde a da época da graduação, comecei a estudar Jung, e continuo até hoje desenvolvendo esse conhecimento. Eu atuo atualmente na clínica, então faço os atendimentos online e com a possibilidade de alguns atendimentos presenciais também. Então, a minha especialidade é a psicologia clínica. Show. Prazer ter você aqui conosco. Lucas, e aí? Boa noite, Pedro. Boa noite, Mirella. Muito legal estar aqui hoje. Essa é a nossa primeira experiência, assim, de um encontro aberto, né? Uma reunião a ser disponibilizada posteriormente para comentar não uma obra teórica, né? Não um assunto específico da psicologia, mas para comentar uma obra cultural, né? Audiovisual, nesse caso, de uma série que está aí, não sei se ainda está hoje, na data de hoje, mas ficou bastante tempo no top 1 da Netflix no mundo, no Brasil. Com muitas questões interessantes, né, para a gente comentar e, enfim, animado para esse bate-papo com vocês. Perfeito, Lucas. Você também é psicólogo clínico, também atua com isso? Em que áreas que te interessam? Quem é você no campo psi? Sou psicólogo educacional numa prefeitura do estado de São Paulo, psicólogo clínico atendendo online atualmente, com especializações diversas, né? A última em psicologia humanista com abordagem centrada na pessoa, mas também em semiótica, análise do discurso. Tive uma formação paralela à psicologia em roteiro, audiovisual, né? Então acho que são
trânsitos aí que podem vir a contribuir, agregar nessa conversa nossa hoje, que acho que é importante destacar que não tem um caráter de psicodiagnóstico, né? Porque a gente sabe que muitas vezes vemos discussões na internet, principalmente, sobre obras culturais, né? Filmes, séries, e que às vezes acabam caindo na coisa do transtorno, do sintoma, né? De uma análise mais patológica da situação, que é possível, claro, tem seu valor, mas eu acho que a ideia hoje é fazer comentários mais amplos sobre questões que o Bebê Rena traz pra gente, né? Uma história bastante instigante, bastante interessante e que acreditamos que tem muita coisa pra gente explorar aí. Perfeito. Então, sejam muito bem-vindos. Eu sou Pedro, eu sou psicólogo, psicólogo clínico também. Trabalho como professor universitário dentro do curso de psicologia, dando aula de psicologia dos grupos, filosofia, enfim, todo um universo aí que vai desde filosofia clássica até educação contemporânea. Eu trabalho em escolas, trabalho basicamente em consultoria em escolas e empresas de saúde mental. Então, estou muito interessado por esse assunto de saúde mental, acho que todos estamos no contemporâneo, e parte do interesse em Bebê Rena, eu acredito, do público, tem a ver com algum tipo de retrato, né, de algum tipo de saúde mental, né, de vários tipos de saúde mental que a gente está vendo nos personagens. E o que eu já adianto aqui, como o Lucas falou, o objetivo disso que você está vendo, né, essa live, esse vídeo aqui que você está vendo, é a gente poder transversalizar um pouco essa discussão para não cairmos em alguns lugares comuns, assim, então ele que era problemático, ela que era doente, então esses discursos aí típicos, né, de uma lógica bem biomédica, assim, então ele tem um transtorno, tem um transtorno. Mais do que a gente analisar isso, a gente está interessado em ver que forças sociais, subjetivas, múltiplas, estão em voga, né, nas ações dos personagens que foram, né, que é uma série baseada em ações reais, em uma história real que de fato aconteceu. O Lucas vai falar daqui a pouquinho para nós um pouco dessa sinopse, um pouco de situar essa série. Mas se você está aqui assistindo uma série, uma live sobre o Bebê Rena, imagino que você já tenha consumido todos os vídeos muito rapidamente. Todo mundo que eu conversei assistiu em uma pernada, no máximo em duas, porque é uma série que desperta muitos afetos intensos, de você ficar preocupado com vários personagens simultaneamente, e que mostra do quanto que a gente pode se compadecer pelo sofrimento mental de outra pessoa. Então, entre aqui conosco nessa proposta de ver talvez o que o Bebê Rena nos ensina mais sobre a psicopatologia dela ou dele, assim, mais do que isso, o que essa série pode nos ensinar sobre a gente, sobre o que é se relacionar, o que é se apegar a outra pessoa, o que é se permitir ser objeto de apego do outro. Acho que isso é um assunto universal, que é o assunto humano de se relacionar. Nesse contexto, Lucas, conta pra gente, essa série aí é história real, como que é? Conta pra gente. Isso aí, Pedro, eu acho que é importante, antes da gente começar a trazer nossos comentários, nossas considerações, dar esse contexto de que é uma série baseada em fatos e situações reais, vivenciadas pelo Richard Gere, né, que é o criador da série, e o ator que interpreta o protagonista, né, o Donnie. Então, ele pega uma vivência dele e transforma isso primeiro num monólogo, se não me engano. Primeiro esteve no teatro, né? Depois virou uma série da Netflix. Mas é importante destacar que, ainda que seja baseado em fatos reais, séries são obras de ficção. E o que isso quer dizer? Quer dizer que os personagens que são retratados, por mais round que a gente chama, né, mais tridimensionais, mais carregados de uma história, de controvérsias internas, né, de contradições, são personagens, né? E dentro do roteiro existe todo um conjunto de saber, de técnica para criar personagens mais humanos, né? Se a gente for pensar em produções mais antigas, sejam as de drama, de comédia, a gente sempre percebia personagens mais flat, que a gente chama, né? Mais achatados, bidimensionais. Então a gente não via uma profundidade psicológica, né? E isso são características que acho que o público de alguma forma demanda, né? Ter personagens mais profundos que a gente possa se identificar, se relacionar de outra forma, para além de um simples personagem de uma série, né?
Então, acho que é um ponto importante para ser destacado, né? Que a gente está falando de personagens. Qualquer comentário que seja feito, por mais que sejam situações baseadas em fatos reais, são personagens, é uma história, é uma ficção, tem técnica de roteiro, tem todo um design de roteiro para te prender também, né? Enfim, pontos que a gente não pode perder de vista antes de qualquer discussão. Perfeito, Lucas. E aí eu acho que você já começa a apontar caminhos do que a gente quer discutir aqui, que é justamente isso, né? Essa história baseada em fatos reais, mais do que os fatos, é uma história que é muito simbólica. Então ela simboliza, né? Vamos relembrar? Ela estrutura uma narrativa simbólica, justamente, que nos ajuda a conhecer alguma coisa. O que a gente está conhecendo aqui? O sofrimento de relacionar-se de maneira tóxica, abusiva, sim ou não, qual é o limite de mim, qual é o limite do outro. Então, eu acho que é uma rodada bacana da gente fazer aqui, um pouco das nossas impressões para início de conversa, para jogar a bola no ar, para a gente cortar depois, sabe? Eu fico muito curioso de saber o que cada pessoa falou e cada pessoa que assiste a série deve pensar uma coisa. Nós, né, a Mirella até trouxe cada comentário na internet muito interessante, muito polêmico, mais polêmico do que a própria série, porque diz de um entendimento do que estava acontecendo, que mostra o quanto que a gente está afinado na nossa capacidade de empatizar com o outro, ou quanto que a gente não está afinado com essa capacidade e a gente está interpretando de um lugar muito distante. Então, eu sinto que eu fiquei extremamente sensibilizado pela série, porque ela me tocou em lugares, e eu acredito que essa tenha sido a potência, inclusive causa polêmica, me tocou em lugares onde eu me vi nos personagens, de um lugar de... Eu já, né, assim, eu já pensei tanto numa pessoa a ponto de pensar, será que eu não estou stalkeando mentalmente, que seja? Eu não fui lá, não fui perseguir, mas o meu desejo era. Ou eu tô percebendo que o outro tem uma relação comigo que eu tô me sentindo perseguido. Eu tô numa relação de fascínio com esse olhar do outro por mim. Então, eu lembrei muito da minha infância. Eu lembrei muito da minha própria trajetória diante do olhar desse grande outro. E a série, ela nos dá algumas pistas para a gente poder entender o que a gente faz quando o olhar do outro falta ou quando ele é excessivo. E a partir daí, Mirella, o que você sente que é o que mais te chamou nessa série, nesses personagens, e que você analisa como psicóloga? Eu acho engraçado porque realmente, né, essa coisa da atenção, cada um vai captando o que tem a ver ali com a sua história de vida, né? O que tem a ver com se tem alguma semelhança, na verdade, né? Tem que ter um encontro com algum conteúdo pessoal mesmo, e a gente acaba selecionando pontos altos da série, né? Para mim, o que ficou mais marcado e o que me segurou mesmo nessa série é ver o desenvolvimento dos personagens e o quanto o tamanho da dificuldade de lidar com as próprias questões, assim, né? O quanto que é um processo lento, na verdade, não é um processo que necessariamente se resolve, né? O que mais me chamou a atenção de todos os conflitos que aparecem, né? É a possibilidade de uma não resolução mesmo, sabe? Ou uma resolução extremamente lenta, que eu acho que isso traz uma certa frustração para algumas pessoas que assistem, né? E eu vi isso muito em comentários, enfim, porque é quase um anticlímax, né? Uma coisa meio do tipo, não acredito, né? Não acredito que as coisas vão se desenvolver dessa maneira. E isso fica marcado para mim a série inteira, por mais que tenha momentos bem impactantes, muito intensos, o que mais me prende é essa questão do desenvolvimento e do processo de cada um, né? Desse processo emocional de cada um. Bom, antes de passar para o Lucas, eu acho que você já está tocando num ponto que não deixa de ser terapêutico. Eu acho que vale a pena a gente sublinhar aqui, né? Que os processos psíquicos, eles não obedecem à lógica. Ainda bem, né? Eu brinco que ainda bem. Os pacientes chegam na clínica, devem chegar para vocês também, falando, doutor, né? Primeiro que chama de doutor não é doutor, mas ele fala, eu vim aqui para controlar minha emoção, eu vim aqui para controlar minha ansiedade. Eu sempre falo, olha, aqui não é lugar disso, em nenhum lugar porque não tem como controlar. Ainda bem, imagina se a gente pudesse controlar, quanto que a gente ia desligar só para poder entregar aquele relatório, desligar as emoções ali por uma semana, porque o negócio está difícil. Então, ainda bem que a gente não tem esse controle. E se a gente não tem esse controle,
a gente tem, né, que entender, o meu psicólogo fala isso, né, a soberania da psique sobre nós, né? Ou seja, o que você está falando, Mi? Eu estou entendendo. Os processos subjetivos, eles acontecem em outro tempo, que não é o tempo de uma série e não é o tempo da racionalidade, porque nós, racionais, que não estamos vivendo aquele processo subjetivo, a gente fala, por que ele não termina aquilo? É só terminar, é só fazer. E que é um pouco do discurso que se perpetua, inclusive, em relações abusivas, né, do tipo, é só terminar com o seu abusador, é só uma relação tórrida. É lógico, mas o que a gente vê na série é justamente levar a cabo as últimas consequências, um afeto que não tem estrutura para conseguir ser processado, então ele sempre retorna num ciclo. E por isso que eu acho potente, né? Eu gostei muito dessa série por conta disso, do nível de complexidade, né? Não necessariamente ela vai dar uma resolução, né? Um finalzinho, né? Conto de fada. Não, nem todo conto de fada termina feliz também, né? Dependendo do conto de fada que a gente pega. Mas, assim, a resolução é falha, né? Eu acho que mostra muito essas questões falhas dos personagens e, consequentemente, a gente se identifica pra caramba, né? Porque até você falando dessa coisa que as pessoas falam assim, nossa, mas por que não resolve? Por que ele simplesmente não dá um fora nela e acaba com isso? É um pensamento que realmente é bem nesse lugar do tipo, a dor do outro é do outro, né? Tipo, então é muito mais fácil a gente dar opinião do que passar pelo processo. E, novamente, eu acho que esse é o ponto alto dessa série, porque ela captura a gente um tanto para o processo, né, dos personagens, sabe? Que é um tanto lento e a gente vai vivendo isso com eles, né, de alguma forma. E aí, Lucas? Vocês tocaram, acho que no nervo, né? Eu tô entendendo assim, que pra mim a cena principal da série é a crise que ele tem no palco, né? Que ele faz de fato um monólogo sobre tudo aquilo que ele estava vivendo, que estava sendo guardado por ele até então, que é uma cena bastante carregada de emoção, né? Uma ótima atuação do, do protagonista. E que também existe um certo constrangimento, né? Porque o público tá lá para ver o show de comédia e de repente o cara tá surtando. E tem esse desconforto, né? Mas ao mesmo tempo uma certa empatia e uma sensação de impotência em relação àquela cena. Mas dentro dessa cena, ele fala algo que para mim representa a grande bandeira, talvez, né? O que identifica e marca essa série, que é ele diz com todas as palavras que ele não quer ser uma vítima, né? Ele não é uma vítima porque ele está vivendo uma situação de perseguição e depois uma situação de abuso, né? Mas ele se recusa a entrar nesse papel de vítima, porque ser vítima quer dizer se isentar totalmente de responsabilidade. E esse é um assunto bem polêmico, né? Porque acho que a violência sexual, por exemplo, a violência psicológica, são violências que muito tardiamente foram reconhecidas, né? E foram alvos de legislação para proteger, né? Mulheres, crianças. Então, a bandeira do combate à violência, ela pressupõe que existem agressores que precisam ser punidos e vítimas que precisam ser protegidas, né? E essa série vai nesse ponto bem delicado, né? Acho que ela navega por uma água muito complicada de navegar e talvez por isso essa controvérsia de gente que gostou muito e gente que detestou, achou enfadonha, né? Porque ela trafega justamente num limiar moral, talvez, né? De o que que é violência, quem que é a vítima, quem que é o agressor. E para mim esse é o ponto principal da série. Acho que pensando assim, no o que que me fazia querer assistir o próximo episódio, era justamente esse pensamento de por que que ele não põe um limite nela? Por que que ele se submete a isso, né? Mas ao mesmo tempo era uma espécie de julgamento sobre as atitudes dele que vinha acompanhado de uma empatia. Tipo assim, eu não acredito que ele vai fazer isso, né? Não acredito que ele vai aceitar o pedido de amizade dela, né? Com todo aquele contexto no primeiro episódio. Ele aceita. E aí você fala, meu, o que que você tá fazendo, cara, com a sua vida? Mas você quer saber o que que ele vai estar fazendo, porque você quer entender. Eu acho que essa série passa muito por incitar na gente o desejo de compreender os personagens. O que que motiva eles, o que que move eles, por que que eles se submetem a algumas coisas, né?
Acho que suscita na gente esse interesse na compreensão, mais do que no julgamento que acaba ocorrendo quando a gente se pergunta por que estão fazendo isso, mas por que não fez aquilo, né? Por que não denunciou antes, né? Que nem o policial fala para ele. Mas, e aí ele vai se enfiando num problema cada vez maior, né? Mas nós, como espectadores, somos capazes de compreender o todo, justamente porque é uma série, né? O cara que estava vivendo aquilo provavelmente estava muito mais perdido do que a gente. Mas eu Bom, acho legal. Pode ir? Eu acho legal isso que você. Legal, interessante isso que você falou, porque eu acho que desde o começo ele sustenta e ele já expõe a contradição em si, né? Tipo, a estrutura da contradição dentro dele. Isso é um processo muito corajoso, né? Levando em consideração que tem, que passa por uma realidade vivida por ele mesmo que não seja fidedigna, né? A gente expor as nossas contradições, né? Falar assim, tipo, eu não sou só isso, eu tenho esse outro lado também que é difícil de eu lidar, é algo muito desafiador, sem dúvida nenhuma, porque a nossa tendência é sempre excluir alguma coisa, né? Deixar guardadinho e tudo mais. E é muito corajoso, sem dúvida nenhuma, e é uma forma, eu acho que é uma das coisas também que me chama super atenção nessa série, que é uma forma de lidar com esses aspectos um tanto sombrios, mas assim, de uma lógica bem de colocar o dedo na ferida, né? E ao longo da série eu fiquei pensando muito nesse lugar de elaboração mesmo, né? O quanto que talvez contar essa história dessa maneira, da maneira mais sincera possível, não represente um processo uma tentativa de uma elaboração mesmo, né? Desses processos emocionais, enfim. Mas o que pegando o ganchinho do que você tinha falado, Lucas, eu acho que isso de ficar sustentando a contradição do personagem principal, pelo menos, né, a todo momento, é muito corajoso, porque a nossa tendência é tentar esconder mesmo, né? E tentar escolher lados, né? Quem que é o bonzinho, quem que não é. Então, isso isso. A série escancara os afetos ambíguos. E isso é uma base para a gente pensar a psicologia. O Lucas falou de qual cena o marcou mais. Eu queria, ouvindo você, assim, falar da cena que me marcou, porque dialoga com esse lugar de compreensão. A cena que me marcou foi a última cena. Foi quando ele ganha a cerveja lá do barman. E daí tem um momento um pouco bem de série, né? De full circle, né? Assim, puxa, beleza, meio que a série resetou ali num lugar. Mas justamente por a gente estar falando de um desejo profundo de querer compreender o outro, de você ser instigado a ver profundamente o que passa nas fantasias dessa pessoa para que ela se comporte daquela forma, né? A gente está tendo acesso a isso a ele, né? Mas não a Marta. A gente não tem acesso a um certo background dela, né? Um histórico dela. Mas a gente está vendo muito histórico dele. Tem flashbacks que mostram, né? Muitos desafios né, de situações desafiadoras que ele passou. Então, quando a gente chega no fim dessa série e a série termina quase como comicamente, né, colocando no lugar agora, ele está pronto para se tornar um perseguidor, porque a cena do aceitar uma bebida de um estranho se repete, me vem de um lugar que me bateu no coração. Eu falei assim, eu entendo porque que ele daria para ele perseguir esse cara, esse barman, porque tudo que eu vi nos últimos episódios o levou para isso. Então eu acho que isso localiza uma compreensão do outro a partir da história. E ele receber a bebida ali nos coloca num lugar muito empático, assim, cara, eu já sei o que você passou, então faria muito sentido se você virasse um stalker agora. E isso me devolve pro início da série, daí me empatiza com a Marta. E daí que eu entro num lugar de caramba, então é óbvio que a nossa história ela vai nos levar onde a gente está agora, né? Inclusive para os nossos lugares de sofrimento. E daí, nesse contexto, né, a segunda coisa que a gente discutiu aqui foi um pouco do lugar de vítima, ou não se colocar nesse lugar, e por que o borramento disso é tão polêmico, e é polêmico mesmo, porque aí tem uma diferença entre violências sofridas, né, ou seja, eu passei por uma coisa de violência, um abuso, uma coisa que eu não tinha controle, isso acontece, e é a dor crua, né, do trauma, a dor crua da violência sem possibilidade de defesa, né, como várias que a gente viu na série. E tem isso, eu vou deixar isso um pouquinho no forno, mas eu queria trazer que,
quando, Lucas, você fala que a série borra o lugar de vítima e de atacante, aí, né, vou dizer, em relação ao sofrimento, eu não acho que borra, acho que nenhum de nós aqui acha, que borra o lugar daquele que abusa e daquele que é abusado. Mas sim antes de um lugar mais estrutural, que a própria psicanálise já nos diz, que é de que maneira que eu me relaciono com o meu sofrimento. Não que eu sustente o meu sofrimento, mas eu sustento um jeito de sofrer. E o jeito que eu sofro diz respeito às escolhas subjetivas que eu faço. Então, a psicanálise tem isso como pilar, né, radical. Qual é a minha implicação na maneira como eu sofro? Não o meu sofrimento em si, mas a maneira como eu sofro. E aí a gente vai entender, né, até pela própria série, né, e pelo desenvolvimento do personagem principal, que a maneira como ele está sofrendo com essa relação com a Marta ecoa de um jeito familiar de sofrimento pela história dele de abuso. Então não é à toa que essa série, num dado momento, que você fala, mas por que no auge de vocês questionar por que esse cara tá fazendo isso, a gente tem um flashback. E a gente tem um flashback para entender uma história. Falar, entendi. Então, ele tá sofrendo dessa forma, ele tá fazendo escolhas que eu não entendia, porque tem um sofrimento aqui. Então, esse é um certo movimento que eu acredito que é um primeiro movimento de um analista, de um psicólogo ou de uma pessoa que cuida, que é o movimento de cuidar. Então, eu cuido da história de alguém, eu cuido de sofrimentos atuais que dizem de sofrimentos passados e que dizem, em terceiro lugar, de como a gente, subjetivamente, sustenta o jeito que a gente sofre. Não tem como não sustentar. Algum jeito, eu brinco que a posição neurótica, né? Assim, eu não sou psicanalista aqui, mas a posição que a gente entra é um pouco assim, eu tô aqui, caiu o telhado e eu tô segurando o telhado, e o jeito que eu tô segurando o telhado vai doer mais ou menos a minha mão, vai doer mais ou menos o ombro, eu tenho algum jogo em tentar segurar esse telhado que é o meu sofrimento. Então eu não consegui controlar, o telhado realmente caiu na minha cabeça, mas o jeito que eu escolho sustentar a minha sobrevivência diz da maneira que eu acho menos doloroso sofrer, né? Uma perspectiva econômica aí, como que eu posso sofrer menos, né? Isso é difícil. Vou resgatar o que a Mirella comentou e também o que você trouxe, Pedro, dessa cena final, né? Porque essa cena final, ela passa esse gosto pra gente de uma espécie de tragédia, né? Como se o filme se repete, né? Então a vítima vai virar um abusador. E é muito, acho que essa série ela foi muito ousada ao trafegar nessa água turva, né, de borrar um pouco esse papel de vítima e de agressor e talvez trazer alguma humanidade, né, para esses personagens, mas também porque ela quebra várias convenções de roteiro, né, porque um roteirinho fofo, né, convencional, o protagonista costuma adentrar na sua aventura a partir de um misbehavior, que a gente chama, né, uma falha de caráter, né, alguma coisa que ao longo da obra ele corrige, e ao corrigir ele consegue aquilo que ele precisa, né? E a gente vê que o Doni não faz isso, né? Pelo menos essa é a minha impressão. Ele não corrige a falha de caráter dele, de precisar de alguém, de precisar dessa atenção, de precisar desse drama, né, para dar significado para a vida dele. Então ele volta lá a se encontrar com o roteirista e todo mundo fala, meu, como assim? Esse cara voltou pro abusador. E aí tem essa cena final, né? Meu, ele vai virar um stalker agora, né? Então ele não tem aquela curva de transformação de não, então ele aprendeu a lição e agora ele não vai mais se sujeitar a esse tipo de situação. Não é o que acontece. Eu acho que essa é uma grande frustração de expectativa, né? A Mirella chamou de anticlímax, né? Eu acho que passa um pouco isso mesmo. E nesse sentido que é usado, né? Porque foge de várias convenções e toca em pontos bastante delicados ao mesmo tempo, né? Foge de convenções, de narrativas culturais, mas se aproxima do processo psíquico. Que era o que a Mirella estava um pouco falando assim. Então, de fato, a gente se relaciona muito mais ciclicamente com os nossos sofrimentos do que numa escala da jornada do herói. A gente tem uma ideia de que o processo de autodesenvolvimento, processo de cura, de uma certa forma, ele é progressivo, linear, a partir de uma falha de caráter que é corrigida na terapia, né? Ó o problema aqui. E não, o que a gente tem é um processo psíquico que ele é moroso, ele é lento, como a Mirella falou, é um processo que se repete de diferentes formas, se atualiza,
e através dessa atualização a gente vai experienciando a vida de outras formas, mas não necessariamente melhor. Eu acho que o personagem em si, ele é o exemplo disso. Não é à toa que muitas queixas das pessoas que não gostaram que perda de tempo. No fim, ele continuou igual, né? Então não teve uma evolução. Então por que eu assisti essa história se ele não evoluiu? E, de fato, talvez ele não tenha evoluído, mas ele se transformou. Então a transformação dos personagens e das relações ali é o que nos interessa, e eu acho que é o que nos interessa na clínica também. Claro, a diminuição do sofrimento do paciente, mas também, simultaneamente, a sua transformação em outra coisa. Mas eu acho que o grande auge da série, né, uma das... A gente falou que tem vários momentos, né, tipo, vários pontos altos, mas um dos pontos altos, eu acho que é exatamente isso, é mostrar o sofrimento psíquico em si, né, mostrar essa neurose e como ela pode se desenvolver ou não, sabe? O quanto que... Porque o final realmente traz um aspecto de uma... aparenta, né, uma ideia de uma não resolução. Na verdade, parece que ele só adapta. Né? Vem uma coisa do tipo, ele, como se ele adaptasse o sintoma, de certa forma, né? E eu acho que é uma mensagem muito interessante e ao mesmo tempo muito incômoda, porque é isso, não tem um aspecto de cura, entende? Não tem um aspecto... E porque talvez não esteja dentro dessa lógica da cura mesmo, né? Tá numa outra lógica de desenvolvimento psíquico mesmo, né? Então, eu acho que é muito interessante, porque é esse o tema da série, né? Em nenhum momento ele fala que realmente ele melhorou e agora ele não tem nenhuma questão mais com isso, ou que a Marta melhorou também, que não tem mais nenhuma questão com isso. Não. Parece que, de alguma forma, esse fundo emocional ele se mantém, porque, na minha perspectiva, traz uma ideia de que isso é muito profundo, né? Traz essa profundidade dos personagens daí. Eu queria jogar para vocês uma pulga, né? Não sei. Eu fiquei com a impressão, eu queria ver se vocês compartilham dela, de que acho que isso, em alguma medida, todo mundo teve essa mesma leitura, né? De que o Donnie produz a própria miséria, né? Ele produz aquilo que faz ele sofrer, né? A partir das escolhas dele e tudo mais. Agora, eu tava pensando que os momentos mais dramáticos da série são quando áreas diferentes da vida dele se encontram. Porque até então ele tenta manter todas elas bem segmentadas. Então, no trabalho, no bar, ele não deixa que os colegas dele saibam da carreira de comediante. No namoro com a Terry, que é uma mulher trans, ele não sai em público, né? Então ele só pode sair com ela ali. Com a Marta é a novela particular dele, né? E aí, os momentos mais dramáticos que eu entendo, né? Por exemplo, pensando quando a Marta se infiltra na casa da ex-sogra, né? A partir do clube de culinária, quando a Marta agride a Terry, quando a Marta começa a causar nos shows dele, né? A Marta, de alguma forma, ela extrapola, né? Ele não consegue conter ela naquele lugar de draminha particular. Ela invade outras áreas dele, da vida dele, né? E eu acho que é daí que começa a ruir, talvez. Eu fiquei com essa impressão, queria ver o que vocês pensam sobre isso, se faz sentido para a forma como vocês assistiram. Bom, muito legal isso que você falou, é muito bacana. E eu não tenho. Eu tô muito impregnado, assim, pela psicanálise nesse momento, porque eu acho que a minha análise e a minha experiência da série foi se misturando com essa teoria, com esse pensamento. E a psicanálise realmente é uma ferramenta para pensar a cultura, né? Nos ajuda muito. E eu via muitos olhos estatelados, assim, do Donnie, muito preocupado, e me vinha, assim, muito neurótico, muito na fantasia de quando eu for descoberto, o que vai acontecer, e é bem típica estrutura de sofrimento neurótico, assim, eu preciso deixar as coisas compartimentalizadas, e aí vem um trem, que é a Marta, e vem um trem afetivo, que rompe com essas caixinhas que a neurose nos coloca. Eu vou responder aqui, Lucas, você me jogou para um lugar e eu vou jogar esse bumerangue para um lugar mais longe, que é um dos pontos que eu queria trazer, assim, particularmente, que me acendeu muito um interesse, assim, na série, para pensar a série e essas relações a partir da teoria do apego.
Então, a teoria do apego é uma teoria clássica aí do psicodesenvolvimento, né, do Bowlby, que fala da maneira como a gente apega, né, na verdade o termo é mal traduzido, ele fala de attachment, né, que é de você grudar, como que você gruda, como que você faz laço, como você faz relacionamento com o outro, o quanto que eu me relaciono de maneira ansiosa, né, querendo o outro muito perto, quanto que eu me relaciono de maneira evitativa, querendo me relacionar mais distante. Então, a série me fez pensar o quanto que uma relação não cuidada, ou mesmo relações potentes, né, bacanas, elas desestruturam a nós, né, aquela coisa, me apaixonei, uma coisa veio para cima de mim, eu não tenho controle sobre aquilo, aquilo me invade, aquela relação me invade, ela aparece em outras áreas que não é para aparecer, né, uma relação com o trabalho, uma relação intensa com o trabalho, tóxica, burnout, a gente está ali, aquilo invade outras áreas da vida, então para mim foi, isso que você está me falando, me soa como uma declaração de como as relações, saudáveis ou não, mas as relações que são intensas, elas rompem com as fantasias de organização. Elas de fato apontam que os relacionamentos estão para além das nossas fantasias, os relacionamentos estão ali. Marta está ali gritando no seu show, e aí? Né? Então, a série me chama muito para esse lugar de quem somos nós dentro do stalking? Quem somos nós dentro da investigação? É a investigação em relação à vida do ex, é a investigação em relação ao que eu desejo que meus pais façam, e eu vou lá pesquisar se a minha colega de trabalho. Nós temos esse olhar um pouco com o outro, que em maior ou menor grau vão dizer da maneira como a gente se relaciona. E em maior ou menor grau desesperados, em maior ou menor grau querendo uma conexão, em maior ou menor grau se sentindo sozinhos, né? O Donnie se caracteriza muito como essa figura sozinha, né? Ele foi sozinho tentar a carreira de comediante. Isso também é uma coisa muito interessante. Ele tá sempre muito solto, né? Tá só ele com a namorada, tá só ele com a Marta, tá só ele. Então, ele muito, muito único ali. E daí fazer laço é o que torna possível a exorcização de todas as fantasias possíveis, boas e ruins. Então, isso me chamou a atenção de como as nossas relações elas nos invadem se a gente não está bem estruturado, e mesmo que a gente esteja, a natureza do laço é não obedecer a regra do horário comercial. O laço, ele nos invade. Isso pode ser para bom ou não. E você, Mi, o que passa aí na sua cabeça? Acho que vocês levantam umas bolas aí um pouquinho difíceis de cortar, mas vamos lá. Pegando a provocação do Lucas, né, em relação a quando começa a ruir um tanto essa dinâmica mirabolante que ele vai construindo na vida dele, eu acho que o Pedro começa falando sobre isso antes de entrar na questão das relações, do apego, enfim, do afeto. Eu entendo que é um funcionamento tomando sempre muito cuidado para a gente não interpretar, as pessoas não interpretarem que a gente está analisando, enfim, é só um olhar, vamos pensar assim, né? Tipo, é um olhar. Mas, aparentemente, tem um funcionamento bem neurótico mesmo, que é isso, a gente fica segmentado, é muito comum, se a gente parar para, às vezes, se observar, muitas vezes a gente está tentando equilibrar diferentes aspectos da nossa vida, tendo diferentes papéis, e o grande desafio é fazer essa união. E é interessante mesmo que, no fim, a Marta ela tem uma função simbólica e unificadora, né? Porque coloca ele em confronto com todas essas partes da vida dele. Então, eu acho que é muito interessante mesmo que ela vai unificando isso de alguma forma, pode ter uma representação simbólica, né, de conteúdos emocionais do personagem, vamos pensar assim, e que poderia, daí é isso, coloca a gente num lugar assim, de reflexão, que poderia fazer com que ele ressignificasse isso, realmente conseguisse unir esses aspectos da vida dele, né, e fazer surgir uma outra coisa, ou então é aquela coisa ele pode voltar para o mesmo lugar, né, ele pode continuar de alguma forma meio dissociado ainda,
E, novamente, eu acho que a impressão que dá é que continua um tanto, uma parte continua um tanto dissociada assim. Mas um outro ponto, talvez que a gente não tenha falado aqui, que eu acho que também é interessante, é essa relação que é essa organização da vida dele, que ele continua morando na casa da ex-sogra, né? E eu acho isso muito interessante. Porque é isso, é mais uma relação inacabada, é uma coisa que fica meio, tipo, não resolvida. Daí tem o outro relacionamento dele também que não é resolvido. Essas relações, né? Tudo meio que pela metade, ele não consegue desenvolver ou finalizar nenhuma, né? Eu acho que esse é um ponto interessante também da série. De certa forma, como você falou, né, a Marta obriga ele, inclusive, a expor para os pais dele, né, as situações que ele vivenciou, e o pai dando, né, não diz com todas as palavras, mas sugere que o próprio pai dele tinha sofrido algum tipo de abuso sexual na infância. A gente está usando a palavra neurótico, né, para descrever esse tipo de organização mais defensiva, talvez seja a palavra, né, mais amedrontada, né, como se experiências contraditórias fossem ameaçadoras, como se o julgamento externo fosse algo perigoso, ser evitado, né. E eu não consigo evitar de pensar no Rogers, né, Pedro, quando ele fala que a neurose é uma falha de comunicação da pessoa com os outros, mas da pessoa consigo mesma, né. Então essa compartimentação da experiência que o Donnie faz, para mim me remete muito a esse tipo de neurose, né, uma falha de conseguir unificar a sua experiência. Então, se a gente pensar, por exemplo, em Breaking Bad, né, que é uma série com totalmente outro contexto, né, mas que retrata um personagem vivendo uma vida dupla, né, e aí a coisa começa a dar ruim quando a vida do crime começa a invadir a vida familiar e a questão de personalidade começa também a se misturar. Eu destacaria esse ponto em específico. E o quanto a autenticidade para o Rogers é um aspecto importante, né? Para a saúde, para o desenvolvimento. E o Donnie é uma pessoa que não é autêntica, né? Ele não consegue ser autêntico. Ele, como comediante, né? Fazendo um certo esforço, ainda é uma figura um pouco constrangedora, né? Meio desajeitada. Não tem aquele remeleixo, né? Ele não fica à vontade. Parece que mesmo como comediante, fazendo aquilo que sonha em fazer, ele não fica à vontade. Ele tá desconfortável. Ele não tá sendo ele, né? Em nenhum lugar ele tá sendo ele. No bar ele não tá sendo ele. Com a Martha ele não tá sendo ele. Com a Terry ele não tá sendo ele. Ele não é ele em nenhum lugar, porque talvez ele não consiga ter essa percepção de unidade, né? De si. Fico muito com essa impressão quando a gente fala de neurose. O Jung fala, né, que é uma desunião consigo mesma. Então, tipo, a neurose ela é uma desunião consigo mesma e é um comportamento unilateralizado, né? Tipo, é uma coisa que fica muito acentuado, né? Um comportamento só. Enfim, só um comentário para Diante complementar. disso, eu fico pensando o quanto que essa desintegração, essa não autenticidade, né, que é característica dele, por tudo que a gente já conhece do Donnie, isso, e né, então ele tá nesse momento fragmentado, ele tá ali já desengonçado com os amigos do bar, performando uma certa personalidade, sendo comediante, e daí chega um olhar de uma outra pessoa que comunica, eu gosto de todas as suas partes. Eu as integro em seu nome. Eu tô aqui olhando, você é engraçado aqui, você é legal aqui. Qualquer coisa que você faça é graciosa para mim. Então, esse olhar do outro que nos entrega, né, e também nos integra, né? Isso, de novo, nos remete muito a uma primeira e segunda infâncias, né? Onde a gente vai, através do olhar do outro, poder negociar com as nossas próprias fragmentações. Essa é a função da primeira infância, a gente, através do olhar materno, da figura materna, das figuras dos cuidadores, a gente começar a tomar forma, né? Vamos lembrar lá do estádio do espelho, né? O clássico momento onde eu começo a negociar com a minha própria subjetividade a partir do olhar do outro. Então, bem aquela figura, né? Tinha umas horas e não é à toa que chama Bebê Rena, né? Porque eu acho que aí tem uma nota também clássica, né? Então, quando se fala de bebê, a gente está falando de uma relação
materna e paterna, né? Eu fui pesquisar depois porque eu estava curioso, apareceu para mim assim, para pesquisar um vídeo que eu assisti que é muito interessante, que é sociólogos que foram pesquisar por que casais falam de maneira infantilizada, né? Por que se trata de amorzinho, então todas as miniaturas de linguagem, né? Palavras de fofura, palavras associadas a animais de estimação, então é o meu ursinho, é o meu cachorrinho, você, então onde que está esse baby talk, né, na cultura? E daí a gente não precisa avançar muito, não precisa ser psicólogos muito especialistas para entender que isso diz de uma relação infantil, né? A própria relação amorosa, romântica, adulta, ela diz de uma atualização de um primeiro grande laço que a gente teve, que foi o laço afetivo materno e paterno. E isso se realiza na relação da Marta e do Doni, né? De tratá-lo como um bebê, de tratá-lo como alguém que tudo que ele faz é bonito, tudo que ele faz é bacana, e ele se sente integrado em alguma parte, ainda que venha ambiguamente, ambivalentemente com o sofrimento. E aí ele fala, melhora esse sofrimento, né, psiquicamente, assim, uma certa operação, melhora esse sofrimento aqui, mas eu tô inteiro. Porque ele admite, eu gosto dos elogios dela. Ele começa a categorizar os elogios dela, ele começa a ouvir quando ele tá triste, né, uma voz quase de niná de uma mãe, né, então tem um lugar aí também importante, e que eu acho que foi central, inclusive, eu só vou encerrar minha fala com isso, que quem tenha sido abusado tenha sido, né, assim, supostamente o pai, e não a mãe. A mãe dele não opera nenhuma figura importante, ela não é um personagem de destaque na série. E eu acho que isso é importante. Eu acho que isso diz de uma mãe que não é uma memória grande para ele ali, que ele pudesse recorrer como uma figura, né, porque talvez as coisas tivessem ido de outra forma. Pelo menos na narrativa que a série constrói, né, e que inclusive toca, né, especificamente no trauma de abuso masculino, né, quando esse pai traz esse indício, acho que fala-se também de traumas estruturais que vêm do machismo, que vêm de lugares de violência, né, e de abuso sexual de meninos e meninas por homens, né, adultos. Então, isso me chamou a atenção também de pensar as nossas relações adultas a partir desse prisma que não deixa de ser edípico, né? De cuidar e ser cuidado. Temos um encontro, pessoal. Acho que rolou. Tá rolando ainda. Eu acho que o que o Pedro está falando é interessante, e eu acredito que a psicanálise vai olhar de uma forma, né? Porque a Marta trata o Doni com essa coisa fofa e do nada coloca um sexo anal no meio da história, né? E do nada tem uma coisa mais pornográfica, mais explícita, né? E ela parece que, apesar de ser tão diferente, né, esse tipo de interação, principalmente os textos, né, que aparecem no começo dos episódios, ela parece tranquila, né, em relação a desejar que ele seja o bebê rena, desejar safadeza, desejar esse laço, né, mas acho que não é uma coisa que é abordada, assim, de forma especial pela série. Essa, essa ambivalência, né, uma relação que é de talvez mãe e filho, né, no sentido do desejo irrestrito pelo outro, do interesse irrestrito pelo outro, e essa parte da sexualidade, né? E que é uma coisa que esbarra, né? Quando ele se masturba, vendo a foto dela, né? Que é um, todo mundo ficou falando, nossa, mas como assim? Que nojo, né? A Mirella trouxe um comentário aí que ela viu na internet. Que nojo, como assim, né? Mas essa ambivalência acho que não é tão explorada, né? Embora ela esteja ali meio que dada. Mas o que eu queria dizer com isso é que eu acho que a Marta, no sintoma dela, por assim dizer, ela acaba impondo demais, né? Coisas que você pode ter numa relação saudável, né? A sexualidade, a atração sexual, o carinho, o cuidado, né? É possível. Mas ela impõe, talvez, de uma forma que é tão imperativa, né? Que eu acho que isso é que acaba tornando essa relação patológica, por assim dizer, né? E aí a questão simbiótica, né? Da responsabilidade dele também de aceitar, né? De ter algumas necessidades dele atendidas nessa relação estranha. Então, enfim, acho que mais uma camada aí pra gente pensar.
Mas eu acho que a marca ela acaba tendo uma função mesmo de uma imagem mais simbólica, porque ela consegue a dinâmica, a imagem do personagem consegue ocupar diferentes interpretações, né? A gente pode falar da Marta, tipo, e a representação da Marta pro Doni, né, de diferentes maneiras. A gente consegue enxergar um viés maternal, sabe, né, de um afeto maternal, um viés erótico, um viés né, de validação, atenção, sei lá, sabe? E eu acho que isso é interessante e acaba reforçando um tanto a ideia da função da Marta dentro do funcionamento psíquico dele, né? Eu acho que isso é muito interessante, porque dá espaço, e dá para ver o nível de projeção do personagem, né? Em cima da Marta, porque ele acaba projetando um monte de coisa, ele ocupa uma fantasia, aluga um triplex na cabeça dele gigantesco, na verdade, né? Então, isso que é muito interessante, eu acho que daria para a gente fazer algumas associações, então mostra um potencial simbólico mesmo dela, né? A questão pegando um pouco também o que o Pedro falou, eu acho que no fim, a gente não explorou muito aqui, até porque, tipo, eu não tenho muito, não sei porque eu tô falando, então, né, mas enfim, eu não tenho muito conteúdo, assim, reflexivo para compartilhar, mas que eu acho que é interessante, e que muita gente já acabou falando, e talvez traga num lugar de incômodo para muita gente, que é a questão do abuso masculino mesmo, né, do homem ter a sua privacidade, a sua sexualidade violada. Eu acho que esse ainda é um tema muito pouco explorado, né? A gente vai para esse tema dentro da questão da violência infantil, que os meninos acabam sendo acometidos por esse tipo de violência, mas na fase adulta é uma coisa que a gente pouco vê mesmo, né? O homem enquanto vítima. Normalmente a gente vê o homem enquanto agressor. E é um ponto interessante mesmo porque mostra da série, né? Obviamente que é muito impactante, né? Qualquer cena de violência vai impactar, violência sexual vai impactar diferentes pessoas, mas o que eu acho que traz uma boa discussão, pelo menos para abrir um pouco mais a discussão, é a coisa do pai dele pegar e admitir também. Eu acho que não sei quem que falou, foi o Lucas ou foi o Pedro, não lembro agora, mas, tipo, admitir que também sofreu algum tipo de violência, que é muito comum, né, gente? As pessoas não falarem sobre as violências sofridas ao longo da vida, né? Independente de gênero, entra num lugar muito difícil de explorar, né? Enfim, tem várias camadas ali de bloqueio. Mas eu acho que na série isso acaba sendo posto até como um lugar de exposição mesmo, né? Do tipo, precisamos falar sobre isso, né? Precisamos falar sobre esse tipo de violência. E nesse contexto, Mirella, para mim, ouvindo você falar isso, o que eu achei muito interessante como eu achei curioso que a série não se aprofunda nisso, não se aprofunda no trauma do pai, e deixa inclusive em aberto, que eu acho que é justamente como assim, a sociedade ela não está falando disso, isso não se fala tanto, então levantaram, precisamos, né, e me deu uma sensação de falta de resolução, tá, mas cadê eles se abraçando e resolvendo isso? E eu acho que aponta justamente para a necessidade da gente cuidar disso também, né? Eu fico curioso aqui de ouvir as pessoas, né? Eu queria muito nos colocar à disposição enquanto Kairos, enquanto um espaço de pensamento para todo mundo que está nos ouvindo, quer seja psicólogo, quer seja pessoas que não são formadas em psico, mas que têm interesse em continuar conversando, que vocês venham conversar com a gente quer seguir, a gente quer pensar em encontros como esse que sejam de fato de roda de conversa, que sejam de poder trocar. Eu tenho certeza, cada um de nós aqui já teve 400 interpretações e diz mesmo, Mirella, muito bem colocado, esse lugar simbólico múltiplo que os personagens ocupam. E não só disso, mas como cada espectador também tem os seus próprios lugares simbólicos projetados nesses personagens. Por isso que a gente quer muito ouvir vocês. Esse vídeo está sendo promovido, como a gente falou,
pela Kairos Psicologia, que é uma iniciativa, um projeto, né, de pensar um espaço de clínica, de supervisão clínica, de atendimento, de formação para profissionais da saúde de maneira geral, especialmente para psicólogos, promovida aí pela Mirella, pelo Lucas e por mim. Então a gente espera que esse vídeo seja um início aí de uma conversa que vocês vão ter aqui com a Kairos. Lucas, Mirella, estamos juntos, muito bom conversar com vocês. Depoimentos finais, como que saímos desse encontro de hoje? E aí? Joaquim Pô? Joaquim, pô, eu começo então. É, Acho que eu senti falta um pouco de uma mesa e de uma cerveja gelada, né, para fomentar essa discussão, porque é interessante a gente conseguir sair de alguns lugares muito fáceis de cair, né? Quando a gente comenta sobre séries, sobre produções, eu acho que a gente assume muitas vezes, a gente que eu digo as pessoas no geral, não nós especificamente, mas esse olhar de compreender a partir de uma lente muitas vezes patologizante, né? Essa série mostra uma mãe narcisista, essa série mostra um homem depressivo, né? Que às vezes é um ponto de início, né? Mas acho que nunca pode ser o ponto de chegada, porque se for para chegar nisso, não sei se é uma discussão tão pertinente, né? Então, fico feliz a gente ter tido esse papo. Espero outros futuros de filmes, séries, animes, já pensou? Mas de outras obras culturais, né, que possam promover reflexão, né? E eu acho que talvez essa seja a nossa proposta de abordagem, né? O que dessa obra a gente pode extrair de reflexão para a vida, para a clínica, para as relações, né? Não no sentido de isso aqui é uma verdade, né? A vida é assim, as pessoas agem dessa forma, né? Acho que mais como um ponto de partida e não um ponto de chegada, né? Então foi um prazer estar com vocês e estar discutindo essa série que deu vontade de rever, mas eu não vou fazer isso por enquanto. Mas mais para frente, quem sabe? E você, Mi? Acho que só para complementar assim, a fala dos meus colegas e amigos, é muito bom estar aqui podendo discutir com vocês num lugar muito cuidadoso. Eu acho que a gente conversou muito antes de organizar esse encontro de como que a gente ia conseguir desenvolver reflexões sem patologizar pessoas, mesmo que sejam personagens, né, recortes e tudo mais. Sempre foi uma preocupação muito grande. Então, reforçando o que o Lucas falou, a ideia é a gente ampliar olhares, né? Então, ampliar percepções sobre um personagem, sobre um enredo, sobre uma situação, e espero que a gente tenha conseguido acessar um pouco essas ampliações que foram muito bacanas. Pelo menos para mim foi muito bacana conversar com vocês. Só reforçar também uma outra ideia que quando a gente está conversando sobre sofrimento psíquico, não dentro de uma perspectiva de hipervalorizar o sofrimento em si, né? Porque isso foi uma crítica também que eu ouvi em relação à série e tudo mais, daquela coisa, tipo, por que o pessoal gosta de falar sobre isso? Por que o pessoal gosta de falar sobre sofrimento? Não é num lugar de um sadismo, né? Da gente ficar querendo espizinhar essas coisas, né? É muito mais uma perspectiva da gente olhar, ter um olhar um pouco mais simbólico sobre a produção em si, né? Para a gente poder falar sobre o humano. Eu acho que está super alinhado com a nossa proposta da Kairos, assim, sabe? A gente conseguir abrir espaços para falar sobre como é viver, né? De certa forma, e essas dificuldades. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Espero a gente poder se encontrar numa mesa de bar para conversar também. Eu saio muito animado de conversar com vocês, de conversar com quem tá. Eu sinto que a gente está conversando também simbolicamente com quem está vendo esse vídeo depois dele estar sendo gravado. Então, entre em contato com a gente. A gente tem aí o site da Kairos Psicologia, sem acento, né? kairospsicologia.com.br. Também estamos aí nas redes sociais e em breve mais análises, mais papo com esses dois maravilhosos e outros convidados. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo vídeo. Corta.